Olá, pessoal! Boas-vindas a esta análise detalhada sobre como preparar dados on-chain da Solana para módulos de inteligência artificial. O grande objetivo de hoje é pegar aquela montanha de informações brutas da blockchain e transformar tudo em entradas estruturadas, hipervalidadas e prontas para alimentar modelos de decisão. É um baita desafio, então vamos direto ao ponto. Aqui está o nosso menu do dia. A pauta tem 5 passos. 1. O caos dos dados brutos. 2. A filosofia mise en place. 3. O pipeline de validação. 4. Snapshot contra ingestão contínua. E 5. A receita do modelo final. O roteiro está incrível, vamos lá! Seção 1. O caos dos dados brutos. Este é, sem dúvida, o primeiro grande obstáculo a ser superado. Logo de cara, a realidade após a leitura inicial da blockchain é uma bagunça completa. Há blobs de bytes não estruturados, objetos parciais e campos totalmente heterogêneos. E o pior, cada programa inteligente tem suas próprias decisões de esquema embutidas ali. A questão é bem simples. Um agente de IA simplesmente não tem como processar essas saídas brutas de forma direta. É impossível. Tentar basear qualquer tomada de decisão num formato desses é literalmente uma receita para o desastre. É absolutamente necessário passar por um processo de normalização implacável antes que qualquer lógica entre em cena. Seção 2. A filosofia mise en place. Para resolver esse caos absoluto, é preciso adotar uma mentalidade bem específica. A sacada genial aqui é pegar emprestado o conceito de mise en place das cozinhas profissionais de alta gastronomia. Trazendo isso para os pipelines de dados, significa garantir entradas rigorosamente canonizadas, usar recipientes com rótulos precisos para manter a proveniência da informação intacta e seguir uma sequência fixa de operações. Em termos práticos, é categorizar, limpar e organizar todos os ingredientes antes de o grande chefe, o modelo de IA, começar a cozinhar. Isso traz uma previsibilidade absurda e corta os erros pela raiz. Traduzindo a culinária para a tecnologia, a lógica é super direta. Descascar e fatiar os ingredientes é a canonização, como padronizar os formatos de chaves públicas. Marinar a carne é o enriquecimento, onde a informação original ganha adições como feeds de preços e timestamps, revelando a atualidade do dado. Provar o sal é a validação semântica, que garante que um dado vital como o fornecimento total de um token não seja um número negativo ou estoure um limite irreal. E a lista de verificação do chefe é o registro de diagnósticos. Tudo meticulosamente controlado, etapa por etapa. Seção 3. O pipeline de validação. Já que a filosofia está dominada, vamos dar uma olhada nas etapas reais dessa nossa cozinha tecnológica. A espinha dorsal de um sistema que realmente funciona tem um fluxo inegociável. Começa ingerindo e anexando os metadados de origem. Depois parte para a aplicação estrita do esquema. Faz a validação semântica, extrai as features que importam e, finalmente, emite um JSON 100% normalizado. O grande truque aqui é prever falhas suaves. Se uma informação não crítica faltar, o sistema não pode simplesmente travar e cair, ele deve emitir um aviso estruturado e seguir a vida usando valores padrão. Além disso, as operações precisam ser idempotentes. Rodar o processo de canonização diversas vezes nunca pode corromper a base de dados. Na prática, essa mágica determinística acontece através de regras de mapeamento bem rígidas. Um excelente exemplo é o campo bruto balance_lamports. Ele é validado para garantir que seja um inteiro não negativo e depois vira a feature normalizada balance_sol, que já é um valor flutuante pronto para uso, resultante da divisão dos lamports por 10 elevado a 9. Outro ponto crítico é o cálculo da atualidade. O campo do último slot de atualização vira a feature freshness_sex. Saber a quantos segundos a informação foi observada é simplesmente vital. Num sistema autônomo, entender a idade exata de um dado é o que separa o sucesso do colapso total. Seção 4. Snapshot contra ingestão contínua. Ingredientes limpos. Agora é o momento de decidir como servir esses pratos para a inteligência artificial. Existem duas formas fantásticas de servir esses dados. A primeira é o snapshot, que é basicamente uma leitura periódica em lote. É a pedida certa para processamento pesado offline, análises históricas profundas e retreinamento de modelos. A segunda forma é a ingestão contínua, um streaming em tempo real frenético escutando a rede. Se o agente precisa reagir a qualquer mudança de estado da blockchain com latência quase zero, essa é a única saída. E a regra de ouro para não enlouquecer o sistema é: a lógica de normalização construída lá atrás tem que ser idêntica nos dois formatos. O modelo de IA não precisa saber a origem técnica do fluxo, ele só precisa ter certeza de que o dado chega impecável. O que leva direto ao prato principal. Seção 5. A receita do modelo final. O que a IA realmente consome.
A verdadeira elegância dessa estrutura está na separação dos componentes. Há 3 caixas distintas. O objeto meta cuida exclusivamente da proveniência, guardando a origem e o nível de confirmação da rede. O objeto validation é como o prontuário de saúde do dado, carregando o status e os diagnósticos estruturados. E, por fim, o objeto features entrega puramente os números que a IA vai utilizar, já escalados e perfeitamente codificados. Essa arquitetura é brilhante porque impede que logs de erro e metadados poluam os vetores que entram no modelo, ao mesmo tempo em que garante uma rastreabilidade cirúrgica para quem monitora a infraestrutura. Para fechar essa imersão, fica uma provocação essencial. Como é que essa avalanche de sinais, agora tão purificados e estruturados, vai servir de escudo contra dados obsoletos e manipulações adversárias na rede? Sem dúvida, essa base de dados cristalina é o alicerce fundamental para a construção de agentes autônomos, impenetráveis e perfeitamente sintonizados com a realidade do ecossistema. É muito mais do que apenas limpar dados, é garantir o funcionamento seguro do modelo na vida real. Até a próxima análise!